Oi galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje, gente, é o dia tão esperado aonde eu trago a Natasha e a Bianca. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a adaptação das meninas aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que elas lembram da nossa passagem em 2005. Hoje eu quero trazer para vocês bastante informações, mas diretamente delas, ok? E não somente de mim. Então, gente, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem ainda não acionou o sininho, acione o sininho. E galera, deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo do que vocês acharam daquelas meninas pequenininhas que agora já são duas moças. E outra coisa, galera, não esqueçam de me seguir no canal do Instagram, que lá também tem muita novidade. Lá eu falo da minha rotina diária, eu mostro muita coisa dos Estados Unidos, mostro muita coisa das meninas. Então, gente, não esquece de me seguir também no canal do Instagram. Bora lá? Vamos conversar um pouquinho com essas duas grandes moças aqui, Natasha e Bianca? Oi, gente. Então, hoje eu vou entrevistar um pouco as meninas, eu vou fazer algumas perguntas, inclusive essas perguntas são muitas perguntas que vieram de vocês pela caixinha de mensagem que eu fiz lá no Instagram. Para quem não conhece a minha história ainda com as meninas, com relação à travessia, se vocês quiserem ir lá no canal, eu tenho inclusive um videozinho sobre a travessia no Caicai. Para quem não conhece a história minha e das minhas meninas, em 2005 eu tomei a decisão de voltar para os Estados Unidos e eu trouxe a Natasha e a Bianca comigo. Natasha na época ia fazer 9 anos, né, Natasha? A Bianca, você já tinha 9 anos, né? E a Bianca tinha 4 e ia fazer 5 aninhos, certo, Bianca? Então, gente, lá, voltando lá atrás, em 2005, foi quando eu já havia morado aqui uma época, né? Eu já havia morado aqui por 3 anos e 7 meses. Então, naquela época, quando eu voltei pro Brasil em 2005, no começo de 2005, inclusive eu voltei pro aniversário da Natasha, eu tive a oportunidade de reunir minhas duas crianças, eu tive a oportunidade de pegar minhas duas filhas de volta. Nós tínhamos a nossa casa, onde eu havia construído, mas se vocês quiserem mais detalhe, voltem lá no vídeo, assistem. Foi quando eu decidi vir para os Estados Unidos com a Natasha e com a Bianca. Então, em 2005, nós imigramos aqui para os Estados Unidos. Em 2005 começou a nossa história, começou a minha história aqui nesse país, juntamente com minhas duas crianças. E aí, hoje, gente, eu quero ver se a Natasha e a Bianca fala aí para vocês um pouquinho sobre como que foi a adaptação delas, o que elas acharam de mais difícil. Hoje elas vão falar um pouquinho para vocês também sobre como foi a travessia, os momentos mais difíceis. Então hoje, gente, até inclusive eu quero começar, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho, né, falar sobre elas e aí eu vou fazer umas perguntinhas. Natasha, você gostaria de se apresentar? Meu nome é Natasha, sou a filha mais velha da Eliane. Eu estou morando em Tampa, Flórida. Estou fazendo faculdade de enfermagem. Estou nos Estados Unidos há 17 anos. Oi, eu sou a Bianca, tenho 22 anos, eu estou fazendo faculdade de pedagogia e eu moro aqui com a minha mãe. A Bianca mora comigo ainda, ela estuda, trabalha, Natasha mora na Flórida, estuda e trabalha na Flórida, certo? Uhum. Então, gente, olha, eu vou fazer algumas perguntas para elas, tá? E elas vão respondendo. E lembrando que essas perguntas vieram de vocês através do Instagram, tá? Então, meninas, me diz uma coisa. O pessoal tá querendo saber de vocês se vocês têm alguma lembrança de quando vocês moravam no Brasil. Você tem, Bianca? Eu não lembro de muito, assim, eu só lembro das pessoas, da minha avó, da minha tia, sempre estava comigo, indo pra chácara do meu avô, mas assim, muitas lembranças eu não tenho. Não? E você, Bianca, Natasha? Eu tenho um pouquinho mais, né? Porque eu saí do Brasil, tinha 9 anos de idade, mas eu me lembro que a gente sempre ia na chácara do meu avô, a gente ia lá pescar, ver os cavalos e
os boi, e também quando eu ia pra escola, eu tinha muitos amigos na escola. Eu lembro também do sorvetão, a gente sempre ia no sorvetão pra comer pizza. Muitas lembranças. A gente morava com minha avó, morava com meu pai, com meu avô. E, Natasha, alguém perguntou aqui se você teve. Natasha, como foi sua adaptação ao idioma? Você teve muita dificuldade quando você chegou aqui? Não, eu acredito que não. Assim, claro que é difícil no começo, né? Porque você não fala a língua, mas aonde que eu fui pra escola, ele não tinha ninguém também que falava português. Mas eles fizeram um esforço muito grande pra me ajudar a aprender o inglês e também pra conseguirem comunicar comigo. Uhum, legal. Meninas, o que acham da atitude da Eliane de ter tomado a decisão de mudar a vida de vocês, trazendo vocês para os Estados Unidos? Eu tenho muito orgulho da minha mãe por ter tido a força pra trazer a gente aqui, sozinha, sem ninguém, sem ajuda. E foi muito bom. Eu gosto que ela trouxe a gente pra cá, que eu amo a minha vida aqui. Não que eu não lembro da minha vida lá muito, só que eu amo a vida que eu tenho aqui hoje. Então, sou muito grata por ela. Eu também sou muito grata pela minha mãe. Ela foi muito forte, muito corajosa para fazer o que ela fez, porque nem todos, né, têm a força de vontade e a coragem de fazer o que minha mãe fez. Justamente, eu falo muito. Eu sempre deixei muito bem claro para as minhas crianças o porquê que eu tomei aquela decisão de pegar elas e trazer elas para os Estados Unidos. Primeiramente, porque eu já conhecia os Estados Unidos, eu já sabia o que eu estaria proporcionando para elas aqui, o que tipo de estilo de vida que eu estaria dando para elas. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que elas, hoje, olhando para trás e olhando para o futuro e agora no nosso presente, elas conseguem ter a percepção de que foi sim a melhor escolha que eu tomei na vida delas lá atrás, né, gente? Também eu me lembro, assim, mesmo sendo bem novinha, eu lembro de certas dificuldades que passamos, né? Então agora. Dificuldade que a gente passa qual? Assim, é estresse agora, né? Essa é a única dificuldade, graças a Deus. Verdade. Pelo menos temos comida na mesa e lugar pra morar. Com certeza. E em casa, meninas, vocês conversam inglês, português? Entre nós duas, eu e a Bianca, a gente conversa mais em inglês. Com a mãe é porto-inglês. A gente fala metade, mas sem perceber. A gente começa em português, daí joga umas palavras em inglês, a gente fala inglês. Na realidade, eu tento fazer elas falarem português, mas eu tenho bastante dificuldade, porque eu falo em português, mas a Bianca responde em inglês. Aí, às vezes, eu puxo um pouco a orelha dela para ela me responder em português. A Natasha até que tem mais facilidade de me responder em português, mas eu sinto que a Bianca já tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu acho que quando é necessário, né, as duas falam as duas línguas fluentemente, certo? Só não me pede pra contar uma história. Mas eu acho que você conta uma história muito bem. O difícil, às vezes, quando você esquece aquela uma palavra, sabe? Aí depois fica difícil de terminar, porque você fica assim, mas eu não sei como que fala isso em português, eu não lembro. Esqueci. E outra coisa, o pessoal quer saber de vocês, quantas vezes vocês já foram pro Brasil? Eu fui pro Brasil 2 vezes, desde quando eu me mudei pra cá. Eu fui em 2018, quando eu peguei minha cidadania, pra ver minha família no Brasil. E depois eu fui em 2020 pra ver um amigo nosso de família, o Dr. Douglas. Maravilhoso. E você, filha? Eu já fui 3 vezes, 2019, 2021 e daí esse ano, 2022. E me diz uma coisa, o pessoal quer saber de vocês, vocês têm vontade de voltar a morar no Brasil? Amo o Brasil, amo o Brasil, mas é pra visitar, mas pra morar, não. Não? E você, Bianca, o que você acha? Eu penso assim, se as coisas fossem diferentes lá, se as coisas funcionassem lá o jeito que funciona aqui, eu amaria morar lá, porque eu tenho metade da minha família lá. Eu tenho minhas irmãs parte de pai, eu tenho minhas 2 vós, meus avós, tá todo mundo lá. Então, assim, seria gostoso, só que eu não consigo. Assim, lá não pro trabalho, o custo de vida é muito diferente. Então, assim, eu prefiro morar aqui. Uhum.
E Bianca, alguém também tá te perguntando aqui, se você, Bianca foi alfabetizada nos Estados Unidos, sabe ler e escrever em português? Sim. Então, a Bianca, gente, na realidade, a Natasha, ela foi alfabetizada em português, né? E aí ela teve o privilégio de aprender uma segunda língua, então ela sabe ler e escrever fluente. Bianca, ela não foi alfabetizada em português, ela foi alfabetizada em inglês, mas a gente sempre tentou manter bastante a linguagem aqui, até porque eu sabia que isso iria acontecer com elas, se eu não mantesse a língua portuguesa, elas iriam perder. Então foi algo assim que eu fiz questão de manter entre as duas. A gente, por mais que elas chegou um ponto que inclusive a Bianca não queria mais muito falar português, mas eu consegui, eu continuei persistindo, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque principalmente quando eles vêm muito novinho, quando as crianças vêm muito novinho para cá, então é muito importante a gente manter conversar a nossa língua original para que eles não percam. E eu acho assim que sempre uma língua a mais, o tanto que isso é importante na vida de uma criança. Por exemplo, as minhas meninas, eu digo que quando elas forem formadas, a chance delas profissionalmente, elas já estão um nível acima das outras pessoas só pelo fator delas falarem uma segunda língua. Ou seja, se elas têm a mesma faculdade que todo mundo, a partir do momento que elas têm uma segunda ou uma terceira língua, isso já coloca elas num degrau acima. Então, para mim, sempre foi muito importante manter a linguagem delas, né, original do Brasil, e aí agora mais a inglês, ou seja, e ainda elas têm a chance, né, na escola, Natasha teve chance de estudar um pouco de espanhol, Bianca teve a chance de estudar um pouco de francês, então assim, na realidade, se for parar para pensar, elas, graças a Deus, elas tiveram uma oportunidade, assim, de desenvolver as duas línguas fluentemente, né, e tá um degrau acima, né, de muita gente, que é legal, isso ajuda muito ela na área profissional delas. E, Natasha, como foi fazer amigos no início aqui nos Estados Unidos? Foi interessante, porque como eu não falava inglês, queríamos ser amigos, né? Então, o que eles faziam, eles não conversavam muito comigo, mas eles tentavam me mostrar as coisas e falavam o nome, igual quando era a hora da gente brincar lá fora, né? Porque aqui nos Estados Unidos a escola é 6 horas que a gente vai. Aí a gente tem 1 hora de lanche e pra brincar. Então, quando eu ia lá fora brincar com eles, eles mostravam uma bola pra mim e falavam assim, ball, 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 e me chamava pra ir. Então, foi bem interessante. Eu gostava. Eles não te deixavam de lado, né? Não, eles queriam me incluir em tudo. Então, Você assim, sente que as crianças, você também, Bia, vocês sentem que as crianças americanas, elas não têm discriminação com crianças que não, de outra, né, de outra língua, de outras raças? Não, acho que criança não. Criança só querem ter amigos. Quem cria discriminação nas crianças são os pais. Né? E você, Bianca, o que você, apesar de que você começou bem novinha aqui, você sentiu que tudo fluiu muito bem pra você na escola com relação aos amigos? Hoje vocês têm mais amigos brasileiros ou mais amigos americanos? Mais amigos americanos. Americanos, e você? E vocês se sentem mais brasileiras ou vocês se sentem mais americanas? Eu me sinto mais americana. Eu também me sinto mais americana, mas assim, eu tenho orgulho de ser brasileira. Sim, claro. Assim, é uma parte de quem eu sou. Vocês gostam da ideia de saber que vocês têm duas cidadanias, que vocês são brasileiras e americanas? Sim. Eu amo. Legal, legal. E outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês como foi o período em ficar longe da mãe? Ou seja, aquele período... Eu sei que essa pergunta, pra Bianca, ela era muito pequenininha. Quando eu saí do Brasil, a Bianca tinha só 10 meses. Então, assim, eu tentei ensinar a Bianca a amar uma pessoa sem ela nunca ter visto. Por isso que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais mantive foi o contato diariamente com minhas crianças. Então a Bianca, ela se apaixonou, eu acredito, ela pode confirmar, por uma pessoa que ela nem conhecia, uma pessoa que ela conversava e brincava de frog, né? Lembra? De sapinho, todo dia no telefone. A Natasha vai responder essa pergunta, que eu acho que a Natasha, ela tinha um pouquinho mais de maturidade, ela já ia fazer 5 anos quando eu vim embora. Então, a Natasha, eu acredito assim que ela sim teve a experiência de viver aqueles momentos sem mim. Então, o que você achou, Natasha, do período que você ficou longe de mim?
claro que, tipo assim, foi difícil, né? Mas eu era bem pequenininha e a minha mãe me ligava todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, e ela sempre me mandava presente pra gente. Quando a gente conseguiu pegar um computador, a gente fazia, tinha, sabe o MSN? A gente fazia pela webcam, a gente ligava pela webcam. Eu lembro que eu não queria nem ir pra escola quando a mãe me ligava. Natasha, você se lembra de uma carta que eu escrevi pra você? Nossa, minha mãe escreveu uma carta de quantos, nossa, metros, assim, ela enrolou assim, era bem grosso. E abria assim, ela tinha desenhado, escrito uma carta enorme. Eu acho que eu escrevi uma carta, não sei em metros, mas será, acho que daria, sei lá, uns 50 metros, 100 metros, nem sei. Gente, eu escrevi uma carta, eu acredito que com mais ou menos umas 200, 250 páginas, não lembro direito quantas páginas. Então, o que eu fiz? Eu tinha muita saudade das meninas, então, assim, só que a Bianca, ela me cobrava menos, porque a Bianca, como ela tinha, né, a avó dela, a tia dela, o pessoal que cuidava dela, e ela, quando eu saí de lá, ela tinha 10 meses, então foi muito mais fácil. Agora, a Natasha, ela me cobrava muito. Mãe, quando que você vai voltar? Eu quero você aqui de volta. Então, o que eu fazia? Todo dia eu escrevia uma cartinha e eu ia colando, né, uma carta na outra, até que eu fiz um rolo enorme e mandei pro Brasil. Você ainda tem essa carta lá no Brasil? Será? Eu acho que tá lá no Brasil, acho que tá com a avó. Tava com a sua avó, né? Deixa eu ver mais aqui. Bianca, como que foi conhecer o Russell? Bianca e Natasha. Eu vou perguntar primeiro pra Bianca e depois pra Natasha. Como foi conhecer o Russell? Meu esposo, o gringo. Você perguntou pra mim que eu fui a primeira que conheci ele, né? Ah, justamente. Foi interessante, por causa que a primeira vez que eu conheci ele foi a segunda vez que a mãe conheceu ele. Eu tinha como fala? Um concerto. Um concerto na escola e a mãe esqueceu que ela já tinha marcado pra sair com o Ross. Daí ela falou assim, eu não vou cancelar meu date, mas eu não vou perder seu concerto. Ela falou assim, então vou levar ele. E ela levou Verdade, ele. gente. E eu fiquei brava. Eu fiquei lá em cima, assim, eu nem queria cantar, por causa que eu fiquei brava com a mãe, que ela convidou alguém que eu nem conhecia. A Bianca ficou muito brava, porque, então, no meu segundo encontro com o Ross, que a gente acabou marcando pro mesmo dia, e eu esqueci que eu tinha o concerto, e o Ross queria, né, me ver de novo, e eu marquei o encontro com o Ross, e a Bianca falou, mãe, e meu concerto? Eu falei, nossa, então eu peguei o Ross, levei no concerto da Bianca. A Bianca não ficou feliz. Confesso que ela ficou meio brava. Mas assim, em geral, depois que você conheceu o Ross... Desculpa, isso que eu ia te falar. O que você achou dele? Mas daí, depois que comecei a conhecer o Ross, a gente virou assim, melhor amigos. Ele me levava todo mês pra gente tomar sorvete, eu conversava com ele. Ele virou assim, um amigo mesmo, assim... E você, Natasha? Eu não me lembro o primeiro dia que eu conheci ele. Tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar não. Mas o Ross, ele tem um coração muito bom. Então não tem como reclamar dele. Ele é uma pessoa muito gentil, ele é... Como fala thoughtful? Ele pensa em nós, sabe? Ele cuida, né? Ele pensa em nós, ele é carinhoso, ele faz trabalho de pai, sabe? E ele... toda vez que tem a oportunidade de dar um agrado pra gente, se for um agrado de presente ou de conselho, ele sempre dá, sabe? Ele é uma pessoa muito, muito boa. Ele é bem calminho, assim. Bem calmo. E eu acho engraçado, por causa que a primeira vez que eu conheci ele, eu nunca ia achar que ele ia ser meu outro pai um dia. Mas virou aquela coisa que eu não gostei dele da primeira vez que eu conheci, mas daí... 3 meses ele virou meu melhor amigo. Mas, gente, pra quem quiser ver no meu canal, eu conto como eu conheci o Ross. Porque o Ross, na realidade, ele não conquistou somente a mim. Ele conquistou as minhas filhas também. Porque foi um processo. Eu acredito que quando eu conheci o Ross, eu estava muito machucada. Minhas crianças também estavam sofridas. Porque eu acredito que os filhos, quando eles veem os seus pais numa situação que eles não estão bem psicologicamente, não estão bem emocionalmente... Infelizmente, isso tudo afeta demais as crianças. Então, como eu tinha acabado de sair daquele relacionamento super abusivo, na realidade não era nem abusivo, mas aquele relacionamento difícil com aquela pessoa, né? Que na realidade a gente estava tentando entender qual que era dele. Então, assim, eu estava muito sofrida
E tá, inclusive, se vocês quiserem ir aí no canal, é como eu descobri que ele era gay, é só ir lá olhar. Então, gente, por exemplo, quando eu saí daquele relacionamento, eu estava muito machucada. Então, vocês também viram que logo eu conheci o Ross em seguida. Então, eu acho que eu não estava muito colocando muita fé naquele relacionamento. E eu acredito que as meninas, elas sempre foram muito apegadas a mim. Nós sempre tivemos uma afetividade muito grande. Então, eu sinto assim que quando algo me machuca, sempre machucou muito elas. E eu estava com muito medo de me entregar a essa relação. E eu acredito que as meninas também, no começo, elas estavam se segurando um pouco. E o Ross, devagarzinho, ele não foi só conquistando a mim, ele foi conquistando as meninas. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, de saber que eles têm um relacionamento. Eu acho, né, elas podem confirmar ou não, que o relacionamento deles é um relacionamento muito maduro, é um relacionamento muito saudável e é um relacionamento de muito amor e carinho. Tô certo, meninas? Sim, toda vez que eu preciso de, tipo assim, de algum conselho ou qualquer coisa, eu sempre mando mensagem pra ele. Então, e outra coisa, meninas, aqui tem uma outra pergunta dizendo assim, meninas, como é ter a Eliane, essa mulher guerreira como mãe? Não trocaria a mãe por nem outro pai, sabe? Ou por outra mãe, porque às vezes, sim, foi difícil, ela sempre esperava muito da gente, mas só que eu prefiro isso do que um parente que não tá nem aí, sabe? A mãe sempre acreditou muito em mim, sempre acreditou muito na Bianca, sempre falou que a gente tem que se esforçar. Incentivou a gente. Incentivou a eu e a Bianca. E quando a gente não pegava uma nota boa na escola, assim, tipo, ela ficava meio chateada com a gente, mas só que ela ainda também dava muito amor ao mesmo tempo. E eu acho que uma coisa que eu e a Bianca, não sei se a Bianca também, mas eu tinha muito medo de decepcionar minha mãe. Porque ela tinha tanto, assim, acreditava muito na gente, sempre esperava muito da gente. Então, decepcionar ela pra mim era uma coisa que não podia acontecer. Mas eu sou muito grata a isso, porque eu acredito que, primeiramente, me fez uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de correr atrás dos meus sonhos, do meu futuro, e que eu quero ter um certo estilo de vida, mas que só pode ser alcançado pelo esforço que ela fez eu ter, e, sabe, e criou dentro de mim. E se eu tivesse um parente que não tava nem aí como que eu ia ter o amor pelas coisas que eu faço? E você, Bianca, o que você acha de ter uma mãe como eu? Ter você como minha mãe. Eu acho que uma coisa que eu amo que você sempre ensinou pra gente é ser feliz e tudo que a gente passa na nossa vida pra gente aprender e ser positiva. Isso. Você é uma pessoa muito positiva, alegre, e você passou isso pra nós, por causa que todos os traumas que a gente passou na nossa vida, tudo ruim que já aconteceu com a gente acha um jeito de rir, a gente acha um jeito de estar bem. De estar bem. A gente usa nadando, como assim, uma coisa pra gente ter orgulho, que a gente já passou por isso e a gente saiu Tem um do lado aprendizado. bom. A gente não... Então, gente, olha, eu digo assim, por exemplo, os frutos diz que eles não caem muito, muito longe da árvore, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito orgulhosa do que as minhas duas filhas se tornaram, porque pra mim, a minha missão mais importante, eu sempre falava pra elas assim, né? Não sei se vocês lembram disso que eu falava assim, eu não quero morrer agora que vocês não estão prontas, eu não posso morrer agora que vocês não estão preparadas. Eu tinha muito medo de morrer sem formar minhas crianças exatamente do jeito que eu queria formá-las. E hoje eu me sinto muito realizada, porque eu tenho duas meninas, assim, extremamente independentes, Natasha e Bianca, elas são 100% independentes de mim, as duas trabalham, as duas estudam, as duas pagam as próprias faculdades delas, as duas pagam as próprias contas de carro, telefone, as coisas, comida, lugar que moram. Bianca ainda mora comigo, mas ela já salva dinheiro para as coisas pro futuro dela. Então, assim, isso pra mim eu sempre quis ter duas mulheres muito fortes e eu acredito que elas se tornaram. Mas não só nisso, eu acredito que a atitude das meninas pra mim sempre foi muito importante. Minhas meninas, elas são pessoas muito fortes, elas são pessoas muito dadas, elas são pessoas muito abençoadas, elas são pessoas muito amigas.
elas ajudam muito o próximo. Eu sempre ensinei para minhas filhas que é dando que se recebe, e eu sempre ensinei para as minhas meninas saberem dividir. E eu acredito assim que hoje eu sou uma pessoa muito orgulhosa das crianças que eu tenho dentro de casa, quer dizer, não estão totalmente dentro de casa, mas hoje sim eu sinto que a minha missão como mãe, por eu ter pegado elas lá no Brasil pequenininhas, enfrentado, né, uma fronteira fora, chegado num país totalmente diferente, jogar elas para uma cultura diferente, com uma linguagem diferente, só eu e elas, porque nós não, né, eu estava sozinha. Então, tipo assim, eu sabia que a minha missão com as minhas crianças era uma missão muito grande. E ver hoje, olhar para as minhas duas meninas e ver o que elas se tornaram é simplesmente o resultado de tudo que eu busquei. Hoje eu tenho resultado, ou seja, eu me sinto com a missão cumprida com minhas duas crianças. Eu sinto até que se eu me partir hoje, elas estão tranquilas, elas são extremamente independentes. Meninas, olha, vocês gostariam de falar alguma coisa? Tipo assim, hoje, gente, eu espero, né, que eu tenha conseguido falar um pouquinho para vocês a respeito, né, de como tem sido a vida delas. Eu quero, actually, antes de eu terminar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para elas. O pessoal queria saber, voltando a falar da nossa travessia, de quando a gente passou pelo México, vocês têm alguma recordação daquele momento? Vocês ficaram com medo? O que vocês lembram da nossa travessia pelo México no Caicai em 2005? O que você lembra, Bianca? Assim, você quer perguntar tudo que eu lembro? O que você lembra? O que você tinha comentado, né? As únicas coisas que eu lembro é quando a gente estava atravessando o rio, que eu tava nas costas dos homens, não sei de quem que era. Eu lembro estar dentro da cadeia, quando tinha muita gente lá dentro, igual eu falei, eu queria fazer xixi, eu fiquei tão com vergonha, não conseguia fazer, daí as mulheres colocaram Um cobertor pra mim não ter privacidade. Uhum. Você se lembra da comida? Eu lembro. Não? Não? Era feijão? Não, era tacos, né? Burritos. Burritos. É. E você, minha Natasha, o que você lembra daquela travessia? Eu lembro. Nós conversamos. Você Sim. lembra que a gente conversou antes, né? Sim, eu lembro. Primeiramente, eu lembro que a gente estava indo pra casa da tia, né, em Porto Velho. Chegamos lá, a mãe recebeu uma ligação, a gente tivemos que voltar, arrumando nossas coisas, e fomos pra São Paulo. Foi Quando nós fomos visitar a minha irmã, gente, e o Coyote fez uma ligação falando, tá tudo pronto, pode pegar as malas e vem embora. A gente ficou assim, mas a gente acabou de chegar aqui, a gente ia começar a festar. E nada. Mas a gente voltou, a gente foi pra São Paulo. Eu me lembro do hotel que a gente ficou em São Paulo. A gente ficou há 3 dias, alguma coisa assim. Não, ficamos um dia. Um dia? Foi 3 dias pra chegar lá, né? Não foi no ônibus. Foi 3 dias no ônibus. Aí eu lembro, a gente foi pegou um avião, fomos pro México. Eu lembro da casa que a gente ficou lá, era uma casa branca, assim. Eu lembro dos homens, todos os homens que tinham lá tinham armas. Tinha umas armas bem grandes, gigantescas. E o lugar fedia de xixi. Nossa senhora, foi muito nojento. Tinha bastante gente lá, né, Tinha filha? bastante criança, bastante mulher. Ai, os homens tudo eram... acho que essa parte foi que me deu mais medo. Porque eu nunca tinha visto tanta arma, assim, num lugar só. Mas a mãe conversou com a gente, sabe? E ela transmitiu bastante paz na nossa travessia. Aí eu lembro que colocaram a gente no carro, a gente foi pro Você rio. lembra quando você tava cruzando o rio, o que você me falou? Não lembro o que te falei. Que a correnteza tava forte? Sim, porque era muito engraçado, porque a correnteza era bem forte. O que eles fizeram foi, eles fizeram duas filas e os coiotes, assim, no final de cada fila, né? E a gente segurava a mão e eu ficava assim, e minhas pernas ficavam saindo, porque a correnteza era bem forte. Aí depois que a gente atravessou, tinha a imigração esperando a gente. Eu lembro que a gente foi pra cadeia, pra prisão, não, a gente foi pra cadeia migratória. E a gente ficou do lado de fora, assim, tipo uma sei lá, uma cela do lado de fora por um tempo, porque eles chamam cada um pra ir de uma vez, né?
Aí eles trouxeram um burrito pra gente lá de fora. Aí eu acho que foi a pior coisa que eu comi. Não tinha sal nenhum, era bem nojento. Veio dentro de uma sacola, uma sacolinha plástica, e era a água que eles deram pra gente beber, era água quente, ficou do lado de fora o dia todo. E era em Texas, que era um lugar bem quente, né, aqui nos Estados Unidos. Então a gente bebia água quente e comia aquele burrito sem gosto. E vocês lembram, gente, uma das coisas também, vocês lembram na cela que a gente era um chão, né? Era e a gente chão. dormia com uns cobertores, Isso. deram uns cobertor, né? Quando a gente colocou o cobertor, e era bem frio, bem frio. Aí a gente colocava os cobertores no chão, a gente deitou nós três assim, tinha mais um monte de mulher lá com a gente. Aí era a porta desse lado e tinha tipo uma paredezinha, metade de uma parede, que aí era o vaso, que compartia da porta, né, pro vaso, e as mulheres colocavam assim os cobertores pra frente, toda vez que você precisava ir no banheiro, pra dar um pouquinho de privacidade. Então, gente, e aí nós ficamos só, né? Chegamos lá à noite, saímos no outro dia. Isso, No outro dia eu já peguei as meninas, nós já pegamos um ônibus, fomos pra uma outra cidade, dormimos num hotel, aí depois pegamos um avião e viemos pra Boston. E meninas, deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês, assim, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de perguntar isso. Depois que vocês vieram para os Estados Unidos, que vocês entraram aqui, só eu e vocês duas, vocês sentiram vontade de voltar para o Brasil alguma vez? Vocês se sentiram segura estando aqui comigo? Eu consegui passar para vocês segurança suficiente para vocês não terem medo? Vocês tiveram algum tipo de medo? Fala um pouquinho assim dessa experiência, assim. O que vocês podem dizer para quem está assistindo vocês? Eu não lembro muito daquela época, mas assim, eu nunca me senti insegura, assim. Eu sempre me senti bem... bem Eu acho que uma coisa que a mãe me ensinou muito é não ter medo. Sabe, eu acho que assim, ter medo, nunca tive, assim, de situações. Acho que medo mesmo é só quando a gente tá, nossa segurança tá em perigo, né? Mas... Agora, nossa segurança nunca teve, assim, em perigo. Sim, a gente teve um tempinho que a gente passou por uns apertos, mas a gente sabia que era passageiro, né? Porque acabamos de chegar aqui, tínhamos que encontrar trabalho. Infelizmente, nós moramos numa casa com ratos, né? Você lembra disso? Então, isso vai ser um outro vídeo que eu vou fazer, gente, mas infelizmente, quando eu perdi minhas meninas pro governo, que eu recuperei elas, devido a eu já não ter mais aquele parceiro comigo, eu tinha que fazer tudo sozinha, então eu trabalhava e bancava a minha casa sozinha. Então a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande, onde que eu tive que me mudar para uma cidade mais afastada, que foi em Taunton, né? E infelizmente essa cidade, lá é uma cidade, né? Tem uns lugares em Taunton que tem, assim, já é um pouquinho mais de baixa qualidade, eu acredito. Mas era o que a gente conseguia naquela época. Então, justamente. Então, eu me mudei pra lá, porque lá eu conseguia pagar o aluguel, eu conseguia pagar comida, pagar tudo. E a gente acabou alugando um lugar que eu digo que literalmente nós moramos com os ratos. A gente colocava aquelas coisinhas grudenta pra rato, e era cada dia, era de 7 a 10 ratos que a gente conseguia pegar naquelas ratoeiras. Mas isso vai ficar pro próximo canal, porque pro próximo canal também, gente, eu quero contar sobre uma doença que a minha filha pegou de pombo. A gente morou num outro lugar cheio de pombo. Tivemos que mudar para outro lugar, então nós já moramos com rato, nós já moramos com piolho de pombo. Nós tivemos umas experiências muito interessantes aqui no começo, né? Só que assim, uma das coisas que eu sempre tentei explicar muito para as minhas crianças é que tudo é passageiro e que eu tava fazendo o melhor pra gente sair daquela situação o mais rápido possível, porque eu acredito muito nisso, essa nossa filosofia de vida. Eu tento ensinar muito minhas crianças que qualquer problema que vem na nossa vida, ele não é para sempre, ele é temporário, ele não é permanente. Então, quando o problema vem, a gente senta e a gente tenta entender o que a gente pode fazer para melhorar, para tirar a gente daquela situação o mais rápido possível. Então, quando a situação difícil vem, a gente não entra em pânico, a gente só para todo mundo, né? A gente senta e a gente tenta ver qual que é a melhor maneira pra gente poder sair desse problema. Então, assim, gente, olha, então vocês, o que vocês têm achado? Vocês morar aqui nos Estados Unidos hoje, olhando pra vocês, foi a melhor opção? 100%. Bianca? Ok.
Então, galera, olha só, eu queria muito que vocês conhecessem um pouquinho, né, sobre a Natasha e a Bianca. Como eu disse pra vocês, Natasha mora na Flórida, faz enfermagem, Bianca ainda mora comigo, faz pedagogia. Minhas crianças hoje, quando eu atravessei, Natasha tinha 9 anos, Bianca ia fazer 5 anos. Hoje eu tenho uma moça de 26 anos, uma moça de 22 anos. Hoje nós três somos cidadãs americanas. A gente tem, graças a Deus, essa liberdade de ir e voltar para o Brasil. Minhas crianças ainda têm contato com a família delas no Brasil. Nós temos, assim, a gente... Hoje, eu sinto que quando nós chegamos aqui, era tudo muito limitado. Hoje eu senti que muitas portas se abriram. Hoje nós temos uma liberdade muito grande. E eu acredito, para mim, que a melhor coisa que eu poderia ter feito para a vida das minhas filhas foi ter tomado aquela decisão lá atrás de pegar as duas e colocá-las na estrada e vir tentar imigrar nos Estados Unidos. E o que vocês acham, então? Que foi uma boa decisão? Claro. Então tá, vocês gostariam de falar alguma coisa aí pra galera que tá assistindo a gente, antes da gente encerrar esse canal? Muito obrigada por seguir minha mãe. Escutar a história dela e participar do dia a dia dela e por estar dando força, né? E Suporte, né? Obrigada. Muito importante. E você, pra ela. Bianca? Mesma coisa. Gente, então, olha, as minhas meninas, eu falo assim que elas são o meu time, né? Se eu não tivesse tido elas na minha vida, eu acredito que eu não teria feito nem a metade do que eu fiz. Porque eu sempre tive um incentivo, eu sempre tive um motivo pelo qual eu não poderia em nenhum momento desistir ou em nenhum momento pensar que não seria possível. Porque eu tinha uma missão. Eu trouxe elas ao mundo e a minha missão é que eu faria delas grandes mulheres. E hoje eu me sinto muito realizada e muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida e na vida das meninas. Então, gente, essa foi um pouquinho da história da Natasha e da Bianca. Muito obrigada para vocês, né, que ficaram com a gente até agora. E lembrando, gente, que no próximo vídeo, eu não sei se essa semana que vem, eu vou contar um pouquinho sobre quando nós moramos com rato, moramos com os pombos, moramos com tudo aqui nos Estados Unidos. Mas isso faz parte do nosso passado e isso fez nós nos tornarmos ainda mais fortes aqui dentro desse país. Gente, muito obrigado por tudo. Um grande beijo para vocês. Fica com Deus. Vai, galera, e até a próxima.